Bom, dando continuação aos estudos, às doutrinas e aos conhecimentos espirituais de Deus, estamos ainda meditando na palavra do profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 4 ao versículo 20. Amém? Então vou dar continuação aqui aos ensinos, ainda meditando no versículo 4 e no versículo 5 de Ezequiel, capítulo 33 em diante. Amém? Eu vou ler na minha Bíblia de papel, meditar, porque tem muita diferença em você ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. E você vai ver que tem muita diferença dos escritos da Bíblia, né? Como em etimologia ensina, eles mudam a cada dia a maneira de se entender a palavra de Deus, levando ela à adulteração espiritual demoníaca, tá bom? Porque lamentavelmente é assim. Existem seres humanos carnais vazios que são usados por demônios, não por espíritos de demônios burros e ignorantes, mas sim por ensinos de espíritos demoníacos sábios e inteligentes. Porque Satanás não é um espírito burro, Satanás não é um espírito de insabedoria espiritual e diabinho e capetinha e demoninho, como esses carnal metido a espiritual aí dessas seitas podres ensina a vocês ignorantes, carnais, sem discernimento espiritual, a pisar na cabeça do diabo, a dizer que o diabo está debaixo do teu pé, porque isso é uma heresia total e completa contra os ensinos espirituais escrito na palavra de Deus. Você não pode diminuir e infamar ao espírito de Satanás, pois ele vai destruir a tua vida espiritual e destruir a salvação do teu espírito humano. Porque bem disse a palavra de Deus em Judas, que o próprio espírito do arcanjo Miguel, um anjo de Deus poderosíssimo, não ousou a falar palavras infamatórias contra Satanás. Como um ser humano carnal, imundo, vazio, metido a espiritual, pode vos ensinar a pisar na cabeça do ex-principado do reino de Deus, abaixo do reino de Deus, o espírito de Satanás. Isso é herético. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Não ousou. Vamos ver se com essa palavra a gente acha aqui, ó. Aqui, ó. Já achei a palavra. Então nós vamos meditar nela. E você que tem o costume de dizer que Satanás, você que tem o costume de dizer que o espírito do diabo está debaixo dos teus pés carnais e pecadores e errôneos espirituais, pode parar com isso hoje, porque Satanás vai te destruir e vai destruir a tua família e vai destruir tudo que você tem. Por quê? Olha o que ensina a palavra de Deus. Deixa eu aumentar a fonte aqui, que ela está meio pequena ali. O meu computador está um pouco lento. O meu computador está um pouquinho deixando a desejar, mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel. Quem é o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel é agora o único, tá bom? Um soldado espiritual de Deus, um anjo de Deus, que comanda todos os anjos abaixo do trono do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Antigamente era o espírito imundo de Satanás. Antigamente era o espírito de Satanás, o anjo de luz, que era o capitão geral dos anjos de Deus, tá? Hoje já não é mais, hoje é Miguel. Então olha aqui esse ensino espiritual que Deus deixou. E o ser carnal, vazio, presunçoso, que ensina ao contrário disso, você pode ter a convicção de que é uma carne vazia, usada por Satanás para você profanar o próprio ensino da palavra de Deus
e cair nos laços e nas redes espirituais do diabo para destruir sua própria vida espiritual. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, prestou atenção aqui, ó. Então, o anjo, um espírito de Deus poderoso, né, criado por Deus, estava lutando contra o espírito de Satanás. Lutando ao favor de quem, né? Estava disputando aqui, aliás, ó, a respeito do corpo de Moisés. Moisés foi tão santo, Moisés foi um homem tão espiritual que o seu corpo foi desejado, o seu corpo foi, como é que eu posso colocar, o excelentíssimo Espírito Santo de Deus, foi almejado muito pelo diabo para ser profanado até no dia da sua morte. Porque não tem aí esses profanadores de corpos aí que invadem cemitérios, né, profanam os corpos dos mortos aí. Eu esqueci como é que chama esses perturbados agora aí, no momento, mas depois eu vou lembrar e vou te dizer. São profanadores de corpos, né? Satanás faz isso mesmo, ele profana até os nossos corpos quando nós estamos mortos, né? Como existe aí também muitos necromantes não, necromante é outro assunto. Como chama, excelentíssimo Espírito Santo de Deus, aqueles que profanam corpos? No momento não me vem a palavra, para a gente não fugir muito do assunto. Eu vou ensinar isso depois também, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Estavam disputando o corpo de Moisés. Olha que o arcanjo Miguel disse: não ousou pronunciar, olha aí, ó, juízo de maldição contra ele. Na Bíblia, né, de papel não está escrito maldição. Na Bíblia de papel está escrito juízo infamatório. O que seria um juízo infamatório? Uma palavra de infâmia. Infamatório. Infamatório. Infamante. Infamante é o que infama. Infamador. Infama. Infamar, tornar infame, ignominioso, desonrado, ignominiar, atribuir infâmias, má fama, perda de boa fama. Você nunca pode dizer que Satanás é um diabinho, um capetinha, diminuir o poder e a glória do rei das trevas. Isso é um ensino demoníaco, tá bom? Olha lá, mas disse: o Senhor te repreenda. Peraí, Miguel não é um anjo, né? Aliás, um arcanjo poderoso, um espírito cheio de poder da glória de Deus? Como é que ele pediu para o Senhor Jesus Cristo repreender ao espírito do diabo que estava contendendo com ele a respeito do corpo de Moisés? E aqui a Bíblia é bem clara, ó, não ousou, tá? Não ousou. Vamos ver na Bíblia Católica aqui rapidinho como está escrito lá. Olha lá, Novo Testamento. Vamos esperar um pouquinho que demora um pouco para abrir. Epístola de João, capítulo 1:9. Bíblia Católica, João 1:9. Está escrito assim, ó. Vamos ver aqui para dizer que a gente também não está usando a Bíblia Católica, tá? Ora, quanto ao arcanjo Miguel discutia com o demônio, aqui já está escrito demônio, está escrito diabo, né? Olha a diferença. Mas enfim, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar, diferença de palavra, contra ele uma sentença de execração. Olha que doideira. Aqui já tem um outro tipo de ensinamento, né? Se a gente pegar aqui a palavra execração, fulminar, não dá o mesmo entendimento, né? Da outra lá que está escrito maldição, né? Na minha de papel já está escrito palavra infamatória. Então você vê que os homens carnais metidos espirituais, usados por espírito demoníaco, adultera muito a palavra de Deus, né? Mas nada do que eles fizerem pode ser descompreendido por um verdadeiro homem espiritualizado por Deus, tá bom? Aí diz, mas diz somente que o próprio Senhor te repreenda. Então você vê que dá muita diferença. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em outra Bíblia aqui também, que eu também tenho, tá? A Bíblia Ábio, que eu também a uso. Já voltamos aqui. Tá um tempinho bom ainda. Aqui, ó, Bíblia Ábia, né? Ábio.
Eu vou usar ela também para poder pregar e ensinar a palavra de Deus. Vamos aqui, Novo Testamento, localizar o livro de Judas. Olha lá, Judas, capítulo 1, versículo 9. Judas 1, né? Versículo 9. Vamos ver como está escrito aqui, ó. 9. Olha que interessante essa Bíblia. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, se no mundo espiritual Deus ensina que um próprio arcanjo de poder de Deus não fala palavras de maldição ou infamatórias ou palavras de diminuição ao espírito imundo de Satanás, essa carne podre vazia aqui, ela ensina ao contrário. Ela ensina vocês a pisarem na cabeça do diabo. Isso é uma heresia total e completa, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Devemos tomar muito cuidado com esses malditos aí que estão pregando este evangelho espiritual demoníaco, porque vocês vão contra a palavra de ensino espiritual de Deus. Então esse podre maldito aqui, ó, carnal metida espiritual, ele ensina o povo da igreja dele a pisar na cabeça do diabo, a dizer que o diabo está debaixo do pé deles. Isso é um blasfemo, isso é um herético, isso é um maldito de um crápula enganador que vai destruir vocês junto com o espírito de Satanás no dia do teu próprio juízo espiritual, do teu espírito humano e de todos os teus erros espirituais que vocês cometeram contra Deus, aprendendo daquela carne podre e vazia usada lá pelo diabo. Tá bom? Vamos dar continuação aqui, ó. Lá no versículo 4, a palavra de Deus é bem clara acerca do sangue que cai sobre a cabeça daqueles que não quiseram ouvir. No versículo 5 está escrito assim: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se porém se der por avisado, salvaria a sua vida. Então a palavra de Deus aqui ela é bem clara. Eu estou avisando, estou tocando as trombetas espirituais de Deus para vos avisar acerca do que Deus irá fazer sobre toda a face da terra. E se você não se tiver por avisado, você vai morrer. Se você se der por avisado, a palavra de Deus diz o que aqui, ó? Salvará a sua vida. Então quer dizer, salvará o seu espírito humano. Amém? Então que isso verdadeiramente abra a tua mente, abra o teu entendimento espiritual e Deus será contigo. Amém? Vamos dar continuação aos estudos e às doutrinas do meu canal Conhecereis a Verdade, e a verdade espiritual vos libertará em espírito e em verdade.